Muito bem, pessoal, ainda falando sobre férias, é importante a gente comentar os reflexos ou como se dá o pagamento das férias por ocasião da rescisão dos contratos de trabalho. Então vamos lá, vamos aqui comigo na tela. E inicialmente, nós vamos diferenciar aqui para vocês três situações distintas, tá? Três situações específicas quanto às férias ao final do contrato de trabalho. Então, olha só, venham aqui comigo na tela. A gente está falando aqui sobre a relação existente entre férias e extinção contratual. E podem ocorrer, né, quanto às férias, elas poderão ser enquadradas em uma dessas três situações aqui. Nas férias proporcionais, olha só o que vai acontecer. A gente tem aqui, né, o período aquisitivo, período aquisitivo, e o período concessivo. A gente tem isso aqui nas férias proporcionais, nas férias simples e nas férias vencidas. Muito bem. Qual que é a diferença entre essas férias? Olha só, nas férias proporcionais, o empregado estava no curso do período aquisitivo e antes de completá-lo, o contrato foi rescindido. Tá bem? Então, o contrato foi extinto aqui, ó. O contrato foi extinto antes que se completasse o período aquisitivo. Tá legal? Antes dos 12 meses. Por exemplo, eu fui contratado, tá? E com 6 meses, com 8 meses, 10 meses de trabalho, meu contrato foi extinto. Então, eu não cheguei nem a completar um período aquisitivo. Legal? Aí nós falaremos em férias proporcionais. Tá bem? Nós falaremos em férias proporcionais. A gente vai ver que em algumas situações, né, a depender da causa, da forma pela qual o contrato foi extinto, o empregado vai deixar de receber as férias proporcionais. Em alguns casos, ele vai receber as férias proporcionais pela metade. Tá bem? Por exemplo, se o contrato de trabalho é extinto em razão de justa causa, ele perde o direito às férias proporcionais. Se o contrato de trabalho é extinto com base em uma culpa recíproca, aí ele recebe as férias proporcionais pela metade. Tá bem? Então, esse é o conceito, né? A gente vai trabalhar isso em detalhes mais à frente, mas já percebam aí o conceito de férias proporcionais. São aquelas relacionadas a períodos aquisitivos incompletos. Bacana? Muito bem. Agora, do outro lado, nós temos as férias simples e vencidas. E em relação a elas, meus amigos, o empregado sempre vai recebê-las. Tá? Sempre as recebe, independentemente da forma pela qual o contrato foi extinto. Poxa, Daudi, até na justa causa, o empregado vai receber férias simples e vencidas? Vai sim, pessoal. Qualquer que seja a hipótese de extinção contratual, ele recebe as simples e vencidas. Bem? Mas o que é importante aqui para nós é perceber a diferença entre elas. As férias simples funcionam da seguinte maneira, olha só. Nestas, o empregado trabalhou durante todo o período aquisitivo ou seja, ele já tem direito a férias e no curso do período concessivo ocorreu a extinção contratual. Tá bem? Então, o contrato foi extinto, tá? O contrato foi rescindido, o empregado não gozou dessas férias aqui, muito embora ele já as tenha adquirido. Beleza? Isso ocorre aqui nas férias simples, né? Então, o que vai acontecer? Lá na sua rescisão contratual, ele vai receber uma indenização relativa a esse um mês de férias. Legal? Muito bem. Já nas férias vencidas, o que vai acontecer? O empregado completou o período aquisitivo, passou todo o período concessivo, pessoal, todo o período concessivo,
e o contrato foi extinto aqui, ó, após o fim do período concessivo. Tá legal? Após o fim do período concessivo. Poxa, Daldi, e aí? O que vai acontecer nesse caso de férias vencidas? Olha só, na rescisão desse contrato, o empregado também vai receber ali uma indenização por essas férias não usufruídas, tá? Agora, o detalhe é que ele vai receber uma indenização em dobro, tá bem? Porque eu estou diante de férias vencidas, férias que deveriam ter sido concedidas aqui nesses 12 meses e não foram, tá? Então é uma indenização em dobro em relação às férias vencidas, tá? Então nós vimos aí o caso das férias vencidas, vimos aí o caso das férias simples e também das férias proporcionais, né? Período aquisitivo incompleto. O que vai ser feito aqui? Uma proporcionalidade. Ele vai receber ali uma proporção, uma fração dos 30 dias, né? Somente uma parte das férias que ele teria direito. Bem? Muito bem. Olha só. Agora, né, entendido aí esses conceitos de férias proporcionais, simples e vencidas, eu quero ler com vocês a dicção aqui do 146 da CLT. Olha só, o caput diz o seguinte: na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples, no caso de férias simples, ou remuneração em dobro, no caso de férias vencidas, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Pessoal, qual é o período de férias cujo direito ele tem adquirido? Isso de que diz respeito a períodos aquisitivos completos. Tá bem? Então, o que vai acontecer é que nas férias simples, ele vai receber a remuneração simples de férias, né? Ele vai receber uma indenização relativa ao período de férias, e no caso de férias vencidas, ele recebe uma indenização em dobro. Legal? Muito bem. Agora a gente vai aqui para o parágrafo único do 146, que diz lá: na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado que, olha só que é diferente aqui a situação, tem uma condicionante, desde que não haja sido demitido por justa causa, tá legal? Terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. E o que está dizendo aqui esse artigo 146 da CLT? Ele está dizendo, né, nesse período incompleto de férias, ele está se referindo a uma hipótese aqui de férias proporcionais. Legal? E aí eu vou fazer uma proporção. Eu vou ver ali, né, quantos meses, qual foi realmente o período trabalhado. Tá? Por exemplo, se ele trabalhou ali 6 meses do meu período aquisitivo, ele vai receber 6, né? 1/12 por mês de serviço, tá bem? Ou fração superior a 14 dias. Então, se ele trabalhou 6 meses de serviço, ele vai receber 6/12, ele vai receber metade da indenização que ele teria direito a título de férias proporcionais. Legal? Então, é isso que a gente havia adiantado com vocês, né? Aqui nós temos um período aquisitivo incompleto, tá? Ele recebe férias proporcionais, mas tem uma condição, desde que não estejamos diante de uma dispensa com justa causa. Por quê? Na dispensa com justa causa, amigos, na dispensa com justa causa, ele perde o direito às férias proporcionais. Legal? Muito bem. Tem um detalhezinho, né, que vai fazer sentido no próximo slide, que é o seguinte. O parágrafo único aqui do artigo 146 se refere a um empregado que tem mais de 12 meses de serviço. Tá? Então, é um empregado que está aqui, ó, nessa situação. Ele já completou um primeiro período aquisitivo,
Tá bem? Então, ou seja, ele já trabalhou mais de 12 meses na empresa e iniciou aqui um segundo período aquisitivo, por exemplo, né? E no curso desse segundo período aquisitivo é que realmente houve a extinção do contrato. Tá bem? E em relação a esse segundo período aquisitivo é que se discute o seu direito às férias proporcionais. Tá legal? Agora, a gente vai ver que isso aqui é um pouquinho distinto do que consta aqui no artigo 147. Olha só, 147. O empregado que for despedido sem justa causa, de novo aqui aquela condição, ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado, olhem só, antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, tá? De conformidade com o disposto lá no artigo anterior. Ou seja, ele vai ter direito também a férias proporcionais. Legal? Não tendo sido dispensado com justa causa, ele terá direito a férias proporcionais. Poxa, Daldi, qual que é a diferença desse 147? Porque nós acabamos de ler ali no 146, parágrafo único. É o seguinte, aqui, amigos, eu estou me referindo às primeiras férias do empregado naquele emprego. Tá bem? Então, aqui, ó, a gente viu aquela situação que o empregado já completou um período aquisitivo e ele está no curso do segundo período aquisitivo e o contrato é extinto. Já no 147, nós estamos diante do primeiro período aquisitivo. Ele tem ali, ele é novo no emprego. E, subitamente, o contrato é rescindido. Tá legal? Qualquer que seja o caso, mais de 12 meses, menos de 12 meses, fato é, nós estamos diante de um período aquisitivo incompleto. Neste caso, não sendo dispensa com justa causa, o empregado terá direito a férias proporcionais. A cada mês de serviço, 1/12 da remuneração de férias. Se eu tiver ali uma fração com mais de 14 dias, também eu computo o mês integral. Bacana? E essa interpretação, amigos, foi confirmada pelo TST aqui nessa súmula 171, tá legal? Que diz o seguinte: salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, tá? Que é aquela exceção que a gente já comentou, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que em incompleto período aquisitivo de 12 meses. Bem, então o que está dizendo aqui, pessoal, o TST, é que, não sendo dispensa com justa causa, aquele empregado novo, o contrato é rescindido antes dos 12 meses, ele tem sim direito a férias proporcionais. Pessoal, inclusive se o empregado pede demissão, tá? Se ele pede demissão, ele continua tendo direito a férias proporcionais indenizadas por ocasião da rescisão, né, do pagamento ali das verbas rescisórias. Bacana? Muito bem, a gente vai seguir adiante aqui para comentar a situação da culpa recíproca. Vocês sabem, né, que a culpa recíproca é quando nós temos a justa causa do empregado. Na verdade, a gente tem o seguinte: eu tenho falta grave praticada tanto pelo empregado, ele praticou, por exemplo, uma conduta lá do 482 da CLT, como eu tenho falta grave praticada pelo empregador. Tá bem? Então, ambos concorrem, ambos praticam fatos, né, faltas graves, que ocasionam a extinção do contrato. Nessa situação, as férias proporcionais serão pagas pela metade, tá bem? As férias simples e vencidas são sempre pagas integralmente, mas as proporcionais aqui serão pagas pela metade. É isso que nos diz a súmula 14 do TST. Súmula importantíssima em provas. Diz o seguinte: reconhecida a culpa recíproca, o empregado tem direito a 50% de aviso prévio, 13º e aqui o que nos interessa, 50% das férias proporcionais. Tá legal? Então, é isso que vai ocorrer, né? Lembrem-se, férias proporcionais não são pagas na justa causa
e são pagas pela metade aqui na culpa recíproca. Bacaninha? Muito bem, questão de prova para a gente fechar aqui, pessoal. Olha só, assinale a opção correta no que diz respeito a férias. Muito bem, letra A. Constatada a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, é devido ao empregado metade das férias proporcionais. Poxa, Daldi, já na letra A o gabarito? É isso aí. Falou em metade, né? 50% das férias proporcionais. Belezinha? Letra A é o nosso gabarito. Vamos aproveitar e comentar as demais. Letra B. De acordo com a legislação trabalhista, as férias serão concedidas por ato do empregador, legal, empregador com R aqui no final, no mês de escolha do empregado. Pessoal, não tem essa colher de chá para o empregado não, tá? Quem decide o mês, o dia, é o empregador. As férias correspondem ao descanso anual remunerado, que o trabalhador deve usufruir, beleza? Independentemente de aquisição desse direito. Não, pessoal, é um direito de aquisição, né? É um direito condicionado à aquisição. Primeiro trabalha 12 meses para só então poder usufruir as férias. D. Para cada mês ou fração superior a 10 dias de trabalho, o empregado tem direito a 1/12 de férias. Aqui está errado por um detalhe, né? Decoreba aqui lá do 146 que a gente acabou de ler. A fração deve ser superior a 14 dias de trabalho. Bem? E na letra E, conforme o entendimento do TST, são devidas férias proporcionais ao empregado demitido por justa causa. E a gente sabe que não é bem assim. Demitido por justa causa, ele não tem direito a férias proporcionais. Belezinha? E aqui a gente encerra mais esse bloco sobre o estudo das férias.